Salve, galerinha da primeira série do X! Tudo bem com vocês, meus queridos? Professor Teta na área, hoje aqui na minha casa, numa loucura só, tentando gravar os vídeos aí para vocês. Quem tem filha pequena em casa é um pouco difícil, mas estamos junto aí, tudo bem? Gente, hoje nós vamos ter uma aula, vamos fazer a aula do módulo 3 aí, Introdução à Mecânica, né? E nós começamos a introdução à mecânica com a cinemática escalar, tudo bem? Prestem atenção, né, nos conceitos aqui dentro, na parte teórica, na parte matemática também, porque é uma parte que a gente inicia aí, né, uma parte longa dentro da física, é uma parte extremamente importante para os vestibulares, tudo bem? Bom, a gente começa a cinemática escalar, eu queria te localizar onde está essa parte, né? Porque às vezes o aluno fala, Matheus, o que eu estou estudando? Onde eu estou na física? Né? Como é que a gente estuda a física? Como é que a gente divide a física? Né? Eu costumo dizer aos meus alunos que a gente divide a física em ramos. Basicamente nós temos 6 ramos, né? Olha lá, nós temos a mecânica, que é onde nós vamos começar agora. Temos a ótica, a termologia, a ondulatória, eletromagnetismo e a física atômica ou física moderna. E nós estamos lá num pedacinho da mecânica chamada cinemática. A cinemática, ela estuda os movimentos, mas ela não se preocupa com o que causa um movimento, ou seja, ela não se preocupa do porquê um movimento é do jeito que ele é. Olha, existe um movimento que é assim. Ah, ele é assim? Beleza. Quais são as características? Assim, assim, assado. Ponto final. Tá? Mais pra frente, vocês vão aprender a dinâmica, que aí sim nós vamos estudar as causas dos movimentos. Mas agora, né, a gente vai ficar com a cinemática. E a gente começa a cinemática falando de alguns conceitos. O primeiro conceito que eu queria apresentar para vocês é o conceito de móvel. Gente, na cinemática, móvel representa tudo que pode se movimentar. Então, né, uma moto, uma bicicleta, um carro, um caminhão, um trem, um avião, um helicóptero, tudo isso pode ser chamado de móvel. Parece ser bobo isso, mas às vezes o exercício ele não fala que um carro está em movimento ou um caminhão está se movendo. Às vezes simplesmente ele fala um móvel com velocidade, taranã, taranã, né? Não é para que você fique imaginando que é uma cadeira se movendo ou uma televisão, né? um sofá ou qualquer coisa parecida, tudo bem? Então, primeiro conceito de móvel, tudo que pode se movimentar, beleza? Segundo conceito, pessoal, ponto material. Gente, nós vamos estudar alguma coisa que se move. E essa coisa, muitas vezes, o tamanho dela não é significante para o nosso exercício. Então, por exemplo, um carro. Quando você está perto de um carro, o carro ele tem um tamanho significativo. Só que quando eu estudo o carro, por exemplo, numa viagem através de um GPS, o meu carro ele é representado por um pontinho. Ele é representado como se ele fosse uma partícula. O tamanho dele, os metros aí que ele tem, não vai fazer a menor diferença no meu exercício. Né? Então eu tenho que tomar cuidado que existem exercícios que o tamanho do objeto não é relevante. Existem exercícios que o tamanho do objeto é relevante. Né? Quando o meu objeto tiver o tamanho desprezível, eu chamo esse objeto ou de ponto material ou de partícula. Agora, se o meu objeto tiver um tamanho significativo, ele é chamado de corpo extenso. Tudo bem? Então, ponto material para a gente é um objeto cujas dimensões físicas podem ser desprezadas dentro, né, do exercício, dentro do referencial em que ele estiver. Beleza? Bom, falando em referencial, tá aí um dos conceitos para a cinemática que é um dos mais importantes, né? O que é um referencial, pessoal? Referencial é um local onde alguém que está estudando o movimento vai fazer a sua análise, né? Então, por exemplo, olha essas imagens que eu estou colocando. Eu quero fazer o estudo de um movimento de um carro numa rodovia. A minha rodovia é o meu referencial.
Eu quero fazer o estudo da posição de uma mosca que pousou no quadro aqui dentro da minha casa. Eu preciso escolher um referencial adequado. Geralmente um referencial que fale a respeito de duas dimensões, né? Comprimento e a largura do quadro, para eu localizar. Quando eu estou na pista, eu falo, olha, o meu carro está no quilômetro tal, o meu carro está no quilômetro assado. Eu te dou apenas uma informação. Agora, no caso da mosca, eu preciso te dar duas informações para que você localize bem ela. Uma bola em campo ali, na imagem de baixo. Se eu quiser localizar uma bola que foi chutada por um jogador, eu tenho que te dar 3 informações. Né? Imagine que eu estou ali num canto do campo, eu preciso te dar o comprimento, eu preciso te dar a largura e eu preciso te dar a altura em que essa bola se encontra. Então, é muito importante no estudo de movimentos a escolha de um referencial, de um ponto de referência. E o ponto de referência, às vezes, ele pode mudar toda a estratégia do seu exercício. Tá? Vocês vão entender um pouquinho mais disso um pouquinho mais para frente. Legal? Bom, além de referencial, outros 2 conceitos importantes, repouso e movimento. Pessoal, quando a gente estuda física, a gente em muitos momentos quer saber, olha, esse objeto, ele está em repouso ou ele está em movimento? E às vezes a gente tem uma noção muito simplista das coisas. O conceito de repouso e movimento na física são conceitos que nós chamamos de conceitos relativos. Como assim, pessoal? Repouso e movimento depende de ponto de referência. Repouso e movimento depende de referencial. Então, por exemplo, ó, eu agora, em relação à minha webcam aqui, que eu estou gravando o vídeo agora, eu estou em repouso. Só que eu, por exemplo, em relação ao Sol agora, eu estou me movimentando. Eu estou dentro da Terra, a Terra está girando em torno do Sol, eu, em relação ao Sol, eu estou em movimento. Então, se alguém perguntasse assim, Matheus, você está parado ou você está se movendo? Eu teria que perguntar, em relação a quê? Qual é o seu ponto de referência? A partir do momento que a pessoa determina o ponto de referência, aí sim eu vou falar, olha, eu estou em repouso ou eu estou em movimento. Então a gente fala que um objeto, um ponto material está em movimento dentro de um referencial, quando dentro desse referencial a sua posição variar. Um objeto, um ponto material vai estar em repouso quando dentro de um referencial a sua posição não variar. Você deve estar se perguntando, Matheus, o que são essas imagens que você colocou? Olha só a imagem da direita, pessoal. Eu tenho ali uma pessoa parada no ponto de ônibus, né? Ela está parada em relação ao ponto de ônibus e vamos imaginar que eu tenho esse ônibus se aproximando dela, tá? A pessoa do ponto de ônibus, ela está em repouso em relação ao ponto de ônibus, mas em relação ao ônibus, ela está em movimento. Não, Matheus, você falou errado. É o ônibus que está se movendo, não é a pessoa que está em movimento. Gente, isso é uma outra coisa que dá um certo bug na nossa cabeça, né? Por exemplo, ó, quando eu me aproximo na minha câmera, o Matheus está se movendo em relação à câmera. Estaria errado eu falar que a câmera está se movendo em relação a mim? Tá, Matheus, é você que está se mexendo. Pessoal, eu sei que sou eu que estou promovendo essa aproximação ou esse afastamento, porque sou eu que tenho vontade própria. Mas para a física, isso não importa. Se eu chego perto da câmera, a câmera chegou perto de mim. Não importa que foi por vontade própria minha, isso para a física não interessa. Não tem como eu me aproximar da câmera e a câmera não se aproximar de mim, pessoal. Ou não tem como eu estar parado em relação à câmera e a câmera está em movimento em relação a mim. Então, é muito importante o conceito de repouso e de movimento. E se um objeto se movimenta em relação a outro, esse outro se movimenta em relação a esse objeto. Então, a minha mão, né, uma das minhas mãos está parada em relação à outra. Essa outra está parada em relação a essa uma. Se uma começar a aproximar da outra, as duas estão se movimentando entre si, né? Não tem como uma se aproximar da outra e a outra não se aproximar dessa uma. Tudo bem? Não importa para a física se existe ou não existe vontade própria. Cuidado com isso. Então, sempre que alguém te perguntar,
Tal objeto está em repouso ou está em movimento? Você vai responder isso com uma outra pergunta. Você vai falar assim, olha, em relação a quê? Qual é o seu ponto de referência? Qual é o seu referencial? Se existir mudança de posição, vai ter movimento. Se não existir mudança de posição entre o seu referencial e o objeto a ser estudado, o seu objeto estará em repouso. Tudo bem? Cuidado com isso aí, hein, galera? Isso é muito pegadinha em alguns exercícios aí, beleza? Bom, mais um conceito aqui dentro, o conceito de trajetória. E, pessoal, a trajetória, ela também está associada ao referencial. Só que ela diz respeito ao caminho que o objeto, ou que um objeto vai seguir. Olha a imagem que eu estou te colocando. Primeira imagem, imagem A, eu tenho uma pessoa dentro de um vagão do trem, né? E imagine que dentro desse vagão uma lâmpada vai cair, tá? Gente, essa pessoa olhando para essa lâmpada caindo, essa lâmpada para ela cairia numa trajetória retilínea. Agora imagine que numa situação B, eu tenho uma pessoa do lado de fora desse trem. E esse trem ele está se movimentando para a direita, como vocês estão vendo. Pessoal, a trajetória do movimento dessa lâmpada para uma pessoa que está do lado de fora não seria uma linha reta. Seria essa trajetória curvada que vocês estão vendo na imagem B. Mateus, mas por que isso acontece? Pessoal, para a pessoa que está do lado de fora, ele está vendo o trem que está se movimentando para frente, então a lâmpada junto com ele se movimenta para frente também, mas a lâmpada também ela cai. Ela tem dois movimentos, o de ida para frente e um de ida para baixo. Quando a gente junta esses movimentos, a gente tem um movimento, nós temos o caminho que essa lâmpada seguiu para a pessoa que está do lado de fora. A pessoa que está do lado de dentro do trem não vai ver isso. Ela vai ver essa lâmpada caindo em linha reta. Tá? Então, o que é a trajetória? Nada mais é do que o caminho que um objeto segue dentro de um determinado referencial. E dependendo do referencial, a minha trajetória ela pode mudar. Olha esse outro exemplo. Ó. Imagine que na primeira imagem do avião aí do lado esquerdo, você é o piloto. E você está olhando uma marca de tinta que está na hélice desse avião. Você concorda comigo? A hélice ela está girando assim para você. Você veria a trajetória dessa marca de tinta, uma trajetória circular. Mas agora, uma pessoa que estaria do lado de fora desse avião, ele veria tanto a tinta girar com a hélice, quanto o avião se movimentar para frente também. Nós teríamos uma trajetória que nós chamamos de helicoidal, é uma hélice cilíndrica. Não se preocupe com o nome da trajetória. Eu quero que você perceba que, do ponto de vista do piloto, a trajetória dessa marca de tinta é uma. Do ponto de vista de uma pessoa que está vendo o avião voando, a trajetória é uma trajetória diferente. Tá? Então, a gente tem que, em alguns exercícios, ficar muito atento ao conceito de trajetória também. Legal? Tranquilo por enquanto, pessoal? São conceitos, assim, simples, mas conceitos importantes, que se a gente não pensar com muito carinho na hora de resolver o exercício, a gente pode cometer algum erro. Legal? Bora lá! Bom, nós vamos agora chegar nos dois últimos conceitos, né, que são os conceitos mais importantes para a cinemática, que é o estudo do movimento. E esse primeiro conceito aí final é o conceito de espaço. Gente, espaço, sinônimo de posição. Eu vou localizar o meu objeto e dentro de uma determinada trajetória, o meu objeto vai ter uma certa posição, ele vai ocupar um certo espaço. Eu gosto muito que você pense numa rodovia. Pessoal, uma rodovia, ela tem lá os seus marcos quilométricos. Então, quando você sai ali perto, né, aqui em Ribeirão Preto, perto do Walmart, vai existir uma plaquinha escrita lá, quilômetro 308. Significa que o seu espaço, a sua posição na rodovia Anhanguera equivale à posição quilômetro 308. Se você perceber e começar a caminhar sentido a cidade de São Paulo, você vai perceber que essas plaquinhas vão ter a quilometragem cada vez representada por um número menor.
Lá em algum lugar dentro de São Paulo, né, existe ou deve existir ou deveria existir uma plaquinha escrita quilômetro zero. O quilômetro zero, pessoal, é o que nós chamamos de origem dos espaços. A partir do quilômetro zero, nós fomos marcando essas outras posições. E graças a essa marcação, nessa escala, nós conseguimos localizar o nosso objeto. Então, quando aconteceu um imprevisto, um acidente com você lá na rodovia Anhanguera, você não vai ligar para o socorro e falar, olha, aconteceu um acidente aqui comigo na rodovia Anhanguera. Você precisa localizar isso, você precisa falar um marco quilométrico, tudo bem? Então, espaço nada mais é do que a posição que você ocupa dentro de um referencial. Olha a imagenzinha aí que eu te dei. Eu tenho aí a minha trajetória, né, representada por essa linha preta, tudo bem? A minha trajetória, ela tem sempre uma origem dos espaços, que eu chamo de S igual a zero, tudo bem? Eu tenho ali as minhas marcações, perfeito? E a minha bolinha, ela vai passar por posições diferentes. Dependendo da posição onde ela estiver, ela vai ocupar um espaço diferente. Olha só a imagem do carrinho do lado. Nesse momento, o carrinho está no espaço, ele está na posição 32 quilômetros. A gente vai representar esse espaço, pessoal, pela letra S. Então, eu vou ter uma trajetória, eu vou ter um objeto, e onde esse objeto estiver, eu vou representar o seu espaço. Seja esse espaço em metros, seja ele em centímetros, seja em quilômetro, não importa. Claro que se eu estiver trabalhando no sistema internacional, esse espaço ele tem que ser medido em metros. Tudo bem? Beleza, pessoal? Bom, dentro do conceito de espaço, a gente fala do conceito de deslocamento escalar. Pensa no nome, deslocamento. Você vai caminhar na sua escala. A sua escala, pessoal, é o seu referencial. Então, repare, por exemplo, ó, a nossa bolinha, gente. Olha a nossa bolinha desse lado aqui, ó. Olha só. A minha bolinha, inicialmente, ela estava na posição 4 metros. O seu S1, o seu espaço inicial, é o espaço 4 metros. Num tempo, num intervalo, num instante depois, essa bolinha vai lá para a posição 9 metros. Ela estava no 4 e ela foi para a posição 9. Ela teve um deslocamento escalar. Mateus, de quanto foi o deslocamento escalar dela? De 5 metros. Como é que eu encontrei o deslocamento escalar dela? Horas. Eu peguei a posição final dela, que eu estou chamando de S2, que é o 9 metros, e estou descontando a posição inicial dela, que eu estou chamando de S1, que vale 4. 9 menos 4, 5 metros. Esse é o deslocamento escalar da minha bolinha. Tá? Reparem na imagem de baixo que eu fiz o pensamento contrário. Olha só, inicialmente a minha bolinha estava na posição 9 e depois ela foi para a posição 4. Mateus, qual o deslocamento que ela sofreu? Pessoal, qual que é a posição final dela? A posição 4. Menos, qual é a posição inicial dela? A posição 9. Então, sempre que eu quiser determinar o deslocamento escalar dela, que nós vamos representar por ΔS, esse delta não tem nada a ver com a equação de Bhaskara lá, tá, pessoal? É o delta, é o mesmo símbolo, né, a mesma letra grega, mas não tem nada a ver com o delta lá do Bhaskara. Delta pra gente tem um significado na física de variação. Delta S, variação de espaço. Como é que eu encontro variação de qualquer coisa na física? Eu pego essa coisa final e desconto essa coisa inicial. Tudo bem? Então repare, ó, que o meu deslocamento escalar ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se o meu objeto se mover no sentido da trajetória, eu vou ter um ΔS, um deslocamento escalar positivo. Se eu tiver um movimento onde o meu objeto se move contra a trajetória, o meu deslocamento escalar vai ser representado por um número negativo. Tá certo? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Bom, bora lá então. Por que nós aprendemos o deslocamento escalar? A gente aprende o deslocamento escalar para falar disso daqui. Gente, dentro da física, um dos conceitos mais importantes e primários é o conceito de velocidade. E a gente identifica a velocidade para todo objeto que tem movimento.
E a gente está estudando agora uma velocidade que nós chamamos de velocidade escalar média. Como é que nós determinamos a velocidade escalar média de um corpo, pessoal? Olha a matemática que eu estou te apresentando. O nosso VM, ele é representado pela relação entre o ΔS e o ΔT. Então, para eu saber a velocidade escalar média do corpo, eu preciso saber do deslocamento escalar e eu preciso saber do intervalo de tempo. Mateus, explica melhor. Vou te dar um exemplo. Olha só. Um automóvel inicia uma viagem no quilômetro 100 de uma rodovia às 10 horas da manhã, chegando ao quilômetro 340 às 14 horas. Qual a velocidade escalar média do meu automóvel, tá? Pessoal, velocidade escalar média, relação de espaço no tempo. Olha lá. Qual é o meu espaço? Qual é o deslocamento escalar da minha partícula? A minha partícula estava na posição 100 e foi lá para a posição 340. Ela teve um deslocamento escalar de 240 quilômetros. Em quanto tempo ela fez isso? Pessoal, tudo começa às 10 horas da manhã e termina às 14 horas. Eu tenho aí um intervalo de tempo de 4 horas. Ou seja, ela teve um deslocamento de 240 quilômetros em 4 horas. 240 dividido por 4, ela teve uma velocidade média de 60 quilômetros por hora. Agora a gente precisa de um cuidadinho aqui dentro. Mateus, qual o significado de falar que a velocidade média é de 60 quilômetros por hora? Ah, já sei, a cada hora ele anda 60 quilômetros. Não é, pessoal. Cuidado com termos médios. Por exemplo, imagine que na sua escola, para fazer a média de física, você precisa de 3 provas de 0 a 10. Aí vamos supor que você, num determinado bimestre, ficou com média 7. Eu posso falar que você tirou 7 em cada prova? Posso afirmar isso? Não, né, pessoal? Não posso. É uma média. Pode ser que em alguma prova você tenha tirado 7. Pode ser que em alguma prova você tenha tirado mais que 7, menos que 7. Isso se trata de uma média. Então eu entendo que esse carro, por hora, em média, ele andou 60 quilômetros. É uma média. Pode ser que ele tenha andado mais, pode ser que ele tenha andado menos. Na média, é como se a cada hora ele tivesse andado 60 quilômetros. Tudo bem? Tranquilo? O entendimento disso? Bom, uma coisa importante é transformação de unidades. E, gente, nós já fizemos isso na nossa segunda aula, aliás, na nossa primeira aula, onde nós falamos de grandezas e unidades. Né? A velocidade média, nós utilizamos muito o quilômetro por hora, mas o quilômetro por hora não é a unidade de velocidade do sistema internacional. Por quê? Porque a distância é medida em metros e o tempo é medido em segundos. Então eu estou mostrando nesse slidezinho para você 2 exemplos, né, de como nós transformamos a velocidade de quilômetros por hora para metro por segundo. Repare que eu tenho aqui em cima, ó, 72 quilômetros por hora. Ou seja, 72 quilômetros, para eu transformar para metro, eu multiplico por 1000, e 1 hora, cada hora são 3.600 segundos. Se eu simplificar o 1000 e o 3.600, dividindo os dois por 1000, eu chego em 1 e 3,6. Ou seja, para eu transformar o meu 72 km por hora, basta eu pegar o 72 e dividir por 3,6, dando 20 metros por segundo. Uma velocidade de 72 km por hora é a mesma coisa que uma velocidade de 20 metros por segundo. Isso vale para o exemplo de baixo. O exemplo de baixo é apenas um outro exemplo com um número diferente, tá? Mas eu quero ensinar uma regrinha para vocês que eu acredito que vocês já conheçam. Gente, sempre que a gente quiser transformar a velocidade de quilômetros por hora para metro por segundo, nós temos uma regrinha prática. De quilômetro por hora para metro por segundo, nós vamos dividir por 3,6. Repare que foi o que nós fizemos no nosso exemplo. E de metros por segundo para quilômetros por hora, nós vamos multiplicar por 3,6. Tá? Essa regrinha era importante, mas ela só serve para velocidade. Ela não serve para outras coisas. Né? Tem aluno que quer usar o 3,6 para qualquer coisa. Não, pessoal, só serve para velocidade. Legal? Tudo bem? Pessoal, eu sei que às vezes passou muito rápido, né?
O legal é que você pode pausar o vídeo, avançar, voltar, então você dá a velocidade que você quiser aí para o entendimento dessa matéria. Para a gente finalizar, eu queria resolver alguns exercícios com vocês, desse módulo 3, dessa aula 3. Vamos lá? Bom, os exercícios são alguns exercícios do X praticando, né? E eu queria resolver inicialmente o 1 e o 2, depois nós vamos fazer alguns outros envolvendo uma matemática. Primeira perguntinha. Nesse exato momento, você está parado ou em movimento? Respostinha básica, né, pessoal? Depende do ponto de referência. Eu posso estar parado em relação a algumas coisas, eu posso estar em movimento em relação a outras, tá? Então, sempre que você for se questionar o estar parado ou em movimento, lembre-se que depende do ponto de referência. Segunda questão. Ao viajarmos de carro, vemos árvores e placas passando por nós. Isso significa que esses objetos estão se movendo e nós estamos parados. Pessoal, lembra que eu falei que não tem como algo se mover em relação a alguma coisa? Essa alguma coisa está parada em relação a esse algo. Se as árvores estão em movimento em relação a gente, nós estamos em movimento em relação à árvore. Não interessa que somos nós que estamos promovendo esse movimento. A árvore não está andando em relação ao chão. Mas quando eu ando de carro, eu tenho a sensação dessa árvore estar se aproximando de mim. Então a árvore se aproxima de mim, as placas se aproximam de mim, eu me aproximo dessas placas, tá? Então eu escrevi assim, ó, se as árvores e as placas estão em movimento em relação a nós, nós estamos em movimento em relação a eles. Beleza? Tudo bem? Bom, próxima questãozinha aqui, pessoal. Agora uma questão matemática. Olha só. Ao passar pelo marco 200 km de uma rodovia, um motorista vê o anúncio com a inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que o posto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 245, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade escalar média de, e olha lá que ele quer a resposta em quilômetros por hora. Gente, com certeza vocês já viajaram e viram placas daquele grau, né, esqueci a outra marca de posto que tem. Tem o grau e tem o frango assado, né? E aí sempre tá lá uma placa, olha, abastecimento e restaurante a 30 minutos. Só que você concorda que esses 30 minutos é relativo? Se você acelerar muito, você vai chegar muito mais rápido que 30 minutos. Ou se você for muito lentamente, você vai chegar muito depois que esses 30 minutos. Então, esse 30 minutos foi pensado você andando com uma velocidade específica. E é o que ele quer descobrir. Qual a velocidade que eu lá no marco, né, no quilômetro 200, vou ter que ter para chegar lá no quilômetro 245, 30 minutos depois? Então, olha só, pessoal, o meu espaço inicial, que eu estou chamando de S0, é o quilômetro 200. A minha posição final é o quilômetro 245. E eu vou precisar de 30 minutos, o equivalente a meia hora, para chegar onde eu tenho que chegar. Velocidade é espaço sobre tempo. Olha só, um cara que está no 200 e vai no 245, ele vai andar 45 quilômetros. Em quanto tempo? Em meia hora. 45 dividido por 0,5, eu tenho que ter uma velocidade de 90 quilômetros por hora. Tudo bem? Então, eu, que estou no quilômetro 200, se quiser chegar 30 minutos depois, lá no quilômetro 245, eu tenho que andar a 90 quilômetros por hora. Se eu andar mais que isso, eu vou chegar em menos tempo. Se eu andar em menos que 90 quilômetros por hora, eu vou demorar mais que 30 minutos. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. Um caminhão se desloca com velocidade escalar constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Qual é a distância em metros percorrida por esse caminhão no intervalo de 1 segundo? Pessoal, olha lá, velocidade 144 km por hora. Eu dividi por 13,6 para transformar em metros por segundo, 40 metros por segundo. E eu quero saber, com essa velocidade, em 1 segundo, quanto que eu vou andar. Agora dá até para fazer de cabeça, né? Se eu tenho uma velocidade constante, tá, pessoal? De 40 metros por segundo, em 1 segundo eu vou andar
40 metros. Esse exercício é muito importante para que a gente perceba o perigo de se dormir no volante, o perigo de dar aquela pescada às vezes. Olha só, se você tiver a 144 km por hora, 1 segundo que você fecha o olho, você percorreu uma distância de 40 km. Então, muito complicado isso, né? Então, claro que o exercício tem essa preocupação, mas a parte mais importante é a parte matemática e entendimento. Eu te dei a velocidade, eu te dei o tempo e eu queria saber o espaço percorrido. O único cuidado, eu tive que aí fazer uma análise das minhas unidades. Quilômetro por hora não combina com segundos. Eu transformei o quilômetro por hora para metro por segundo, para que o segundo combine com esse segundo. Tudo bem? Tranquilo? Último exercício, gente. Uma composição ferroviária de 120 metros de comprimento move-se com velocidade constante de 54 km por hora. O tempo que ela gasta para atravessar completamente um pontilhão de 60 metros de extensão é... Então eu tenho um trem de 120 metros de comprimento que está se movendo a 54 km por hora. Eu quero saber quanto tempo esse trem leva para atravessar completamente uma ponte de 60 metros. Repare que eu coloquei um desenho aí para você, né? Nessa parte de cima, pessoal, no início de movimento, vamos imaginar que o trem ele está aqui, ó. Ele está para entrar na sua ponte. Atravessar a ponte não significa que o trem só vai chegar desse lado. Eu tenho que passar todo o trem pela ponte. Então, vamos focar o maquinista. Imagine que o maquinista está aqui, ó, na pontinha do trem. A hora que ele atravessa a ponte e passa todo o trem pela ponte, o meu maquinista, ele andou uma distância correspondente a 180 metros. Ele andou o tamanho da ponte mais o tamanho do trem. Então eu tive um ΔS de 180 metros. Pessoal, velocidade 54 km por hora. Quilômetro por hora não combina com metro. Então o que eu fiz? Eu peguei o meu 54 e eu dividi por 3,6, dando 15 metros por segundo. Tudo bem? Aí eu apliquei na formulinha de velocidade. A minha velocidade é 15, o meu espaço 180, eu descobri que esse meu, a minha composição ferroviária, o meu trem, levaria 12 segundos para completar a sua total saída dessa ponte. Tudo bem? Um exercício interessante. Muitas pessoas colocam na conta só os 60 metros. E ignoram que o trem tem que passar por completo também, né? Então, uma questão aí muito conhecida dentro dessa parte de exercícios, certo? Gente, ficamos por aqui hoje, né? Na próxima semana aí a gente vai montando mais essas videoaulas, espero que vocês tenham gostado, resolvendo mais exercícios, e eu espero que vocês tentem praticar em outros exercícios também. Espero que vocês estejam se cuidando, fiquem em casa, né, e aproveitem o tempo, aí, estudem, leiam um livro, assistem filmes, né, façam o que é necessário. Legal? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!